A gente começa essa edição do Arena com dados do Portal da Transparência que revelam que o governo Bolsonaro realizou 2 licitações para a compra de enxovais. Essa informação contraria a versão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que disse em suas redes sociais no domingo que nenhuma licitação havia sido feita para compras desse tipo nos 4 anos em que ela e o ex-presidente Bolsonaro estiveram no Palácio da Alvorada. Segundo as informações disponíveis no Portal da Transparência, a primeira licitação foi realizada em maio de 2020, a um custo de R$ 14.578. Entre os itens licitados estão jogos de lençóis Super King, edredons, toalhas de banho e tapetes de banheiro. Em dezembro de 2020, o governo Bolsonaro realizou uma segunda licitação que totalizou R$ 20.646 para adquirir 140 toalhas de banho, 140 fronhas de travesseiro, 280 lençóis de solteiro e outros 40 edredons. Muito bem. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mudou o discurso sobre a compra de enxoval para o Palácio da Alvorada durante a gestão Bolsonaro. Diferente do que disse no domingo, hoje ela admitiu a existência de licitação para a aquisição de roupas de cama e toalhas de banho para o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, residências oficiais da Presidência da República. Apesar disso, ela diz no vídeo que optou por usar os próprios lençóis. Vamos assistir. Eu vou explicar para vocês que eu optei usar os meus lençóis. Em 2020, a administração fez uma licitação para repor o enxoval que estava precário para as 2 casas, Alvorada e Granja do Torto, incluindo o staff. O que é o staff? Guarda verde, seguranças, bombeiro hidráulico, telefonista, o pessoal da cozinha. São os funcionários que dormem no Alvorada e estavam sem toalhas, sem lençóis. Vamos ver agora o que a ex-primeira-dama disse no domingo sobre a compra de enxovais. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Muito bem, Hélio Beltrão, bem-vindo novamente ao estúdio, você que andava ali naquele telão no touch, eu começo por você. Contrariou aí a realidade em relação ao discurso que a Michele Bolsonaro havia dado. A gente lembra que isso começou com aquela polêmica que o governo Lula comprou uma cama por R$ 42 mil, um sofá com controle remoto por R$ 65 mil, então essa dupla aí de sofá-cama deu ali por volta de R$ 107 mil. Aí houve acusações em relação à mobiliária do Palácio do Planalto de ambas as partes. Michele foi para as redes sociais, Janaína até falou que o lulismo, o bolsonarismo e as primeiras damas agora, elas acabam se alimentando em termos de cacife eleitoral, de repercussão dessas tretas virtuais, dessa polarização. Mas há um contraste entre a narrativa e a realidade. Ela precisou ajustar. É verdade, Felipe. Ontem eu mencionei que o jogo entre Michele e Janja estaria 1-0 para Michele, a esperar novas informações. E aí chamaram o VAR, né? E nesse VAR foi revelado que realmente houve essa licitação, mas ela esclareceu que não foi para ela, né? Ela usou o enxoval dele, segundo ela, né? Eu acho que o jogo, por enquanto, está empatado, viu, Felipe? Mas temos que esperar o VAR concluir a sua análise, porque, sim, o que demonstra toda essa história é de que os políticos chegam ao poder, querem gastar, né, esses milhares de reais completamente fora da realidade do brasileiro comum, né? E agora o Lula chegou ao poder, a Janja chegou ao poder e fez todo esse jogo de cena para justificar por que ia gastar R$ 100 mil em uma cama e um sofá, né? E a Michele, então, esclareceu que ela levou os móveis dela para lá e que não desapareceu com móvel nenhum, porque estava, então, registrado no patrimônio, né, e tal. Vamos esperar ver o que isso significa, mas já ficou claro que a Michele também, em algum momento, fez licitação para compra de enxoval que não era para ela, para o staff, né? Então, sim, é um atenuante, mas eu acho que esse jogo ainda está, então, voltou ao 0-0, o VAR está em checagem. Raquel Landim, ela falou, então, que tinha levado, né, deu a entender que tinha levado tudo, etc., e a gente está vendo que houve compras, né, com todos esses detalhes aí que o Hélio mencionou. Como você avalia? Felipe, é o tipo da discussão que, enfim, não acrescenta nada para o país, né? Porque
realmente é um pouco do que eu tinha falado ontem aqui no programa. Você tem uma transição que foi muito mal feita, a conversa que não aconteceu. Você está tendo aí um embate de popularidade entre as duas primeiras damas. Né? Você tem a Janja, que chama a equipe de TV para dizer que o Alvorada estava assim, estava assado. Aí a Michelle vem querer placar um discurso de austeridade, dizendo que, enfim, não tinha feito nenhuma compra, porque sabia que seria cobrada e tem que ser cobrada mesmo. Aí a imprensa vai fazer o seu trabalho de checagem e ver que ela fez as compras. A gente precisa avaliar o montante, o valor, se está de acordo, não está de acordo, mas enfim, é um discurso vazio, um discurso de popularidade, onde elas estão tentando chamar atenção para si, eventualmente justificar, né, despesas que o governo Lula está fazendo agora, mas que não acrescenta nada para o país. Só mostra a falta de civilidade que foi essa transição, que é essa polarização entre os dois polos aí, entre Lula e Bolsonaro, que a gente atravessa. Janaína, essa treta ainda rende? Bom, aparentemente, né, até pelos itens adquiridos, o que ela está explicando no vídeo é verdade, porque são muitos lençóis de solteiro e fronhas avulsas, pelo que eu entendi. Mas eu estava aqui pensando outra coisa, né? Por mais que as mulheres tenham se emancipado, né, por mais que participem do debate público, é intrigante que as primeiras damas estejam nesse conflito relativamente às coisas da casa, né? Não é intrigante, é horrível, ainda né? que seja uma casa, né? Sejam palácios, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto, sem nenhum demérito às coisas da casa. Acho que todos nós precisamos cuidar das nossas casas, mas me desagrada um pouco, né, o fato da participação das primeiras damas, independentemente de ideologias, ser nesse âmbito. Parece que estritamente, se os móveis estão conservados, se os móveis não estão conservados, se comprou lençol, se comprou cama. Então, gente, se essas mulheres, né, Janja, Michelle ou outras primeiras damas, querem participar, né, elas próprias como candidatas ou como parceiras ali, como companheiras dos seus esposos, eu acho que tem que entender, né, que não dá mais para restringir a mulher a esse âmbito. Eu sei que não foi essa a sua pergunta, mas eu fiquei aqui refletindo. São 2 dias que nós estamos pensando as primeiras damas e os seus papéis como as cuidadoras da casa, né? É legítimo, é necessário, é importante, mas nós não podemos restringir o papel da mulher a isso. A Janja se meteu naquela discussão sobre taxação de importação e isso está na pauta de hoje também. Joel, o que você destaca desse episódio? Bom, boa tarde a todos. A gente está com problema no áudio do Joel, a produção vai ajeitar. Tenta mais uma vez, dá boa noite. No ar está ok, então pode falar, Joel. Exatamente. Então, boa tarde a todos. Olha, acabou pegando mal para a Michelle, porque justo ontem ela falou especificamente do enxoval, né, que ela não teria gasto. E daí aparecem gastos de 35 mil de enxoval. E ela explica, não foi para ela, não foi para o uso pessoal dela, foi para o staff, foi para os funcionários que trabalham ali no Palácio. Eu não vejo problema nenhum nisso aí. O que eu acho que ficam são, primeiro, 2 perguntas. Será que esses gastos, e a mesma pergunta que eu fiz para as compras da Janja de dias atrás, ou do casal presidencial há dias atrás, esses gastos, que são gastos para o Palácio, estão em linha com o que os presidentes anteriores gastaram? Se estiverem em linha, gente, por mais que a gente possa discutir se talvez gaste-se demais no Palácio, deveria ser menos, mas não tem muito o que criticar individualmente em nenhuma das duas. Daí, se estiver em linha, então esse é o gasto de manutenção e de reposição dos itens do Palácio, bola para frente. Agora, se não, se for aberrante, se alguma tiver gasto muito mais em alguma dessas coisas para ter um luxo extra fora do padrão, daí sim vai dar para ter um questionamento moral, se é que não, imagino que não, legal ou criminal. Agora, o que eu acho que sobra como uma provocação social, e que a Janaína trouxe muito, né? Poxa, estamos aí vendo as mulheres justamente relegadas e discutindo essas questões domésticas, né? Da organização doméstica. E por um lado é verdade, por outro, elas também são justamente a parte não eleita do casal, né? Elas são a que não ocupa o cargo no executivo. O grande teste para o Brasil vai ser, eu espero que um dia a gente venha a ter, quando nós tivermos um primeiro senhor, um marido não eleito de uma presidente eleita.
e daí que eu vou querer ver. Será que também vai ficar com ele e vai cair no colo dele as questões ligadas à organização do palácio? Eu posso fazer... Só queria pontuar, acho que é importante isso que a Janaína colocou, porque se você perceber, a Janja ela tem tentado e tem se colocado numa série de debates públicos, ela valoriza muito a pauta feminina. A Michelle foi escalada para ser a presidente, a diretora do PL Mulher. Bolsonaro teve uma dificuldade muito grande de falar com o público feminino. Elas têm uma importância política, um nível de popularidade muito grande. Então, assim, é realmente lamentável que na hora de fazer esse debate sobre como foi encontrado o alvorada ou quanto se gastou de lençóis e etc., você escale as primeiras damas, escale isso como se isso fosse o papel da mulher, ou se como isso fosse exclusivamente o papel da mulher e não fosse também o papel do homem, né? Eu acho que hoje em dia você divide muito essas coisas da casa, ou pelo menos deveria dividir, né? Como você se organiza, sem nenhum demérito para a organização da casa, ou como você faz a sua casa, ou como você compra os seus lençóis e organiza tudo. Mas é lamentável que nesse debate público e a forma como ele foi feito, tanto pelo governo quanto pela oposição, eles mesmos não estejam reconhecendo o valor e o ativo político que são essas duas mulheres e que estão refletidos nas pesquisas de opinião, nas pesquisas de popularidade. Está aí, elas são figuras importantes no debate público hoje, independente de terem sido eleitas ou não. Elas conversam com um público importante, tanto Janja quanto Michelle. E aí o Brasil tem esse machismo tão entranhado que na hora de tentar fazer esse debate, que para mim é um debate inócuo, só mostra o quanto essa transição foi doente e polarizada, você escalhe a mulher para falar disso. Diga, Janaína. Não, um comentário a respeito da fala do Joel, elas não foram eleitas. Eu falo assim, não foram eleitas, vírgula. Elas não foram eleitas oficialmente, não foram candidatas, mas a sociedade brasileira ainda olha o casal. Ainda olha o casal. Eu conheço muita gente que votou no presidente Lula, não por causa do presidente Lula, mas por causa da dona Janja. Conheço várias pessoas. Então, a sociedade brasileira ainda olha essa conformação do casal. O contrário também, né? Porque a Michelle atuou ali para amenizar o desgaste da imagem do Bolsonaro. Sim, mas no caso agora, eu vejo a Michelle como parte dessa eleição, mas agora em 22, ela teve um papel. Em 18, ela ficou mais recolhida. Sim, ela ficou bem mais recolhida. No que concerne ao Lula, eu assim, vejo muita clareza do papel. E a Michelle teve um papel agora em 22 e já tem potencial até para se lançar a algum cargo, né? Seja a presidência da República ou algum outro cargo. Mas no Brasil ainda a conformação familiar ela tem muito peso. Então eu não acho que a gente tenha que colocar estas mulheres ou as demais primeiras damas, né, por todo o país em segundo plano. Hélio, dá para fazer uma análise comparativa desses gastos? Quer dizer, 35 mil em diversos itens, você citou que eram distribuídos ali para a equipe, em relação àquela cama e aquele sofá, que eram mais caros? Eu acho que sim, na base do que o Joel falou, existe para o staff, para o atendimento básico da casa, existe um certo gasto que se faz. Então você poderia ver para a staff o que se gasta. O que está falando ali, o que se está falando agora neste governo, Felipe, é um gasto adicional para trocar os móveis. A Michelle fez o contrário, ela levou os móveis dela e pediu para que recolhessem os móveis que estavam lá. Esse governo está fazendo o oposto, né? Está comprando móveis novos com dinheiro público, né? Então, eu acho que aí é que é a comparação. Isso, segundo eu estou entendendo da Michelle, não foi feito pelo ex-presidente Bolsonaro e está sendo feito, sim, por esse governo. Então, é essa que eu acho que é a comparação. Entender quanto foi gasto de enxoval de staff no governo anterior, agora, e nos governos anteriores, para saber se o gasto normal, recorrente, está ok, mas também fazer uma comparação. Mas espera aí, teve gastos extras, né, que eu acho que é o caso nesse governo e que certamente, pelo que disse a Michelle, não foi o caso no governo anterior. E vamos lembrar de uma coisa também, acho importante, já que o tema é esse dos gastos, eu lembro que no comecinho do mandato do Bolsonaro, eu até fui recuperar a notícia aqui, a Michelle gastou 330 mil com reforma de uma sala na Esplanada para ela ter um espaço.
é outro gasto aí que pode entrar nessa discussão também. Joel, ó, isso que você fez agora, pode fazer sempre, tá? Quer se meter na conversa, eu aviso também pro Hélio quando estiver ali no touch, porque senão o pessoal da bancada, aproveita para puxar a orelha aqui, engole vocês que ficam lá no telão, porque já vai interrompendo enquanto eu não chamo, mas aqui a gente tenta distribuir da melhor maneira possível.